Salve, salve, gente bonita! Na alegria de mais um reencontro, conversa com o Evangelho para além dos tempos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa roda de conversa é transmitida por uma rede de canais, então pelo canal que você estiver nos acompanhando, a gente deixa aqui a nossa gratidão e pedimos, claro, que você comente, compartilhe, mande para aquela pessoa especial do seu cotidiano, para que possamos aumentar, né, essa rede de espectadores. Se tiver qualquer dúvida também, coloca aqui sua dúvida, sua pergunta, seu comentário. Nesse tempo tão importante, seu comentário será muito bem-vindo. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma, deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor, como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. É isso aí, pessoal. Hoje, né, estamos celebrando, vivendo, rezando o quarto domingo do Advento e eu tenho a alegria de compartilhar essa roda de conversa com meu querido irmão Marcelo Barros. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Darlan. Um abraço para você e para todas as pessoas que nos seguem aqui. Com certeza, na alegria de mais um encontro, né? Neste quarto domingo do Advento, como eu já falei, já nos últimos dias antes do Natal, o evangelho que a gente reza, reflete hoje, é o anúncio do nascimento de Jesus, conforme narra o evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 24. Marcelo, fala pra gente o que é que essa versão de Mateus, ele difere da versão de Lucas? Pois é, Mateus, eles escreveram mais ou menos na mesma época o relato do nascimento de Jesus, no estilo de conto poético, no estilo do que se chamava no judaísmo Midrash, que é uma espécie de comentário narrativo, que cria uma história para poder dizer uma coisa. Quase uma parábola. Então, portanto, a gente não pode acreditar que historicamente as coisas aconteceram tal qual estão ditas. Elas têm muito mais um significado simbólico. Mas Mateus está escrevendo para cristãos de origem judaica. Então, para os judeus é muito importante a genealogia, a ascendência, um pouco como para os povos africanos e afrodescendentes, quer dizer, ainda hoje tive uma reunião com interreligiosa e tinha uma mãe de santo, a primeira coisa que ela diz é: "Peço licença, meus antepassados". Então, Mateus começa com os antepassados de Jesus, e para garantir que Jesus seja considerado como filho de José, que é da descendência de Davi, ele conta que José teve um sonho em que o mensageiro de Deus apareceu a ele, ou falou com ele mesmo sem aparecer, não sei, e disse a ele que ele devia aceitar a gravidez de Maria, porque é uma ação de Deus. Então, e ele, que estava muito perturbado e queria deixá-la, o texto de Mateus diz que ele era um homem justo. Ele queria deixá-la em segredo, em silêncio, para não magoar a fama dela, para não suscitar sobre ela a raiva do povo de uma mãe solteira. Naquela época era terrível. Então, ele queria isso, mas aí o mensageiro de Deus, né, que em grego quer dizer anjo, e que pode ser um rapaz, pode ser o pessoal imagina um anjinho descendo do céu, mas o texto não diz isso. Então o anjo de Deus diz para ele: "Não tenha medo de receber Maria como sua esposa. O que está acontecendo com ela é ação divina, é mandado de Deus", né. Aí as pessoas já interpretaram que esse mandado de Deus significa que o Espírito Santo foi quem colocou o
né, o espermatozoide dentro de Maria e, portanto, ela ficou grávida do Espírito Santo. E isso é uma história muito antiga. Alexandre Magno dizem que ele foi é filho de Deus, então que a mãe engravidou de uma divindade. O Tem vários grandes homens na humanidade que contam a mesma coisa dele. Isso não é necessário a gente entender ao pé da letra. O fato é que o importante deste evangelho é explicar o nome de Jesus. Dê a ele o nome de Jesus, Yoshuá, o mesmo de Josué, significa Deus salva. Então isso é a missão dele. O nome dele é a missão, é trazer a salvação de Deus para o mundo. Enquanto que no caso do Lucas, o anjo não aparece a José. Aparece primeiro a Maria, para dizer que ela vai ser mãe de Jesus, e depois, na noite de Natal, para os anjos, para os pastores de Belém, para eles irem reconhecer o menino. É isso. Tudo bem. Marcelo, esse texto, né, o estilo desse texto, ele é tido como um conto. E aí, se eu estiver errado, me corrija. Poderíamos dizer, então, que não seria um fato histórico? Hoje em dia, a fora dos evangelhos, são poucos documentos, mas tem, que atestam que Jesus é um personagem histórico. Então, se ele é um personagem histórico, nasceu. Agora, os contos de Mateus e de Lucas constroem sobre isso uma teologia. No caso de Mateus, para dizer a missão dele é salvar a humanidade, o universo. No caso de Lucas, para dizer ele é o Senhor, quer dizer, ele tem uma vocação de ressuscitar, e desde o nascimento isso aparece, e quem crê nele o reconhece ali, de forma que, por exemplo, os pais da igreja dizem que a madeira do presépio é a mesma madeira da cruz. Portanto, não é verdade que a cruz começou só quando ele morreu. Toda a vida dele já foi a missão de dar a vida pelos outros. Isso é o que o Evangelho de Lucas quer contar, com aquela história dos pastores que foram a Belém, né? É isso. Muito bem. Marcelo, esse evangelho tem uma curiosidade, né? Que é uma das coisas que acho que a gente já, em uma das gravações ao longo do tempo, a gente já falou sobre a expressão não tenha medo. Por muitas vezes nos evangelhos se tem essa expressão. Os contextos são sempre os mesmos? Do não tenham medo, não tenhais medo, enfim. Havia um gênero literário no mundo antigo que era o anúncio de nascimentos importantes, nascimentos de profeta, por exemplo, João Batista. E todos esses nascimentos são anunciados por um mensageiro de Deus. A mãe de Sansão, o pai de Sansão teve no mundo antigo, Abraão teve para que nascesse Isaque. É uma coisa comum na Bíblia, é um gênero literário. Então, e o não ter medo significa o quê? É um modo de dizer: avance, vá para frente, não recue, não pare, não se incomode, tenha fé. A fé se opõe ao medo. A fé não se opõe apenas à incredulidade. Quem tem medo ainda não tem fé, porque a fé é confiança, a fé é entrega. A gente pode ter muitas dúvidas. Eu, por exemplo, tenho muitas dúvidas sobre coisas da fé, coisas da religião, mas o fato de optar por aquilo, de aderir àquele caminho, é o caminho da fé. Não tem nada errado, não tem nenhuma culpa, é uma coisa que Deus respeita e dialoga com a gente. Que bonito, Marcelo. Amado, se a gente fosse, como é que eu posso falar?
não traduzir, mas se a gente fosse fazer uma atualização dessa narrativa do evangelho de hoje, o que é que essa história nos diz atualmente? Olhe, para cada pessoa, para cada situação, pode dizer uma coisa diferente. Um europeu vai comentar esse evangelho talvez num lado mais psicológico. Eu tenho a tendência normal, vivendo num país pobre como o Brasil, de olhar mais a realidade social. Ela não é a única. Você pode fazer muitas leituras. Mas, por exemplo, vou dizer qual é a minha. Nós vivemos num país em que o tempo todo as mulheres são agredidas, violentadas, mortas, e às vezes por companheiros, muitas vezes, a maioria das vezes. E por quê? Porque apareceram grávidas? Ah, pode ser às vezes, mas às vezes nem precisa disso. E a gente sabe quanta violência acontece no Brasil. Violência sobre a mulher, e ultimamente tem piorado. É o homem que arrasta a mulher de carro, é o outro que sacudiu a mulher do 10º andar embaixo, em São Paulo. É uma coisa horrível. E aí a Bíblia diz: José é um homem justo. Viu Maria grávida e sabia que não era dele, porque não tinham tido relações. Ele ainda era noivo dela, estava prometido a ela no casamento, mas não estavam morando juntos ainda. Então ele disse: "Vou-me embora, vou sair daqui, não quero, mas também não vou tocar nela, não vou, eu vou respeitá-la absolutamente". E aí o anjo vem dizer para ele para quê? Para defender Maria, para dizer o que está sendo feito nela é uma ação divina, é o Espírito Santo, então colabore, faça a sua parte, acolha com você e tome conta dela e da criança que vai nascer, dê o seu nome, seja pai para ele. Então, como seria bom que hoje essa palavra ressoasse para tantos homens, tantos companheiros, às vezes até companheiros nossos de caminhada, mas que vivem conflitos ainda assim machistas, patriarcais. E eu conheço casos de pessoas politicamente abertas, que se dizem de esquerda, mas mantêm o padrão do machão. E o José, no mundo antigo, naquele mundo onde a mulher não valia nada, ele soube transgredir a cultura, digamos assim, vigente, dominante, e acolher Maria e cuidar dela, o tempo todo e sempre. E essa foi a função dele na Bíblia. Ele não é um herói, ninguém sabe uma palavra que ele tenha dito, não tem um livro de José, não tem não. Por que José é santo? E a gente chama São José. Só por ser pai de Jesus? Não, porque Jesus, quando disseram a ele: "Bem-aventurado a mulher que te amamentou", ele disse: "Olha, muito mais bem-aventurado quem ouve a minha palavra e põe em prática". Então não é por aí, não é porque ele era o sangue, a gente tende a pensar isso, porque a gente tem essa visão de que a família de sangue. José não ligou para isso, não era do sangue de Maria, o menino não era dele. E eu tenho um primo, tenho uma pessoa que eu amo muito, que se você viveu um pouco a mesma situação, acolheu a criança, hoje está já um adulto, e ele é o pai para todos os efeitos, e a mãe foi respeitada. Então, para mim isso é a coisa mais importante, o respeito à mulher, a igualdade homem e mulher e, a a atitude absoluta de não violência. Você tem sua sensibilidade, você tem direito a ter a sua sensibilidade, mas você não tem direito a agredir o outro, de forma nenhuma, nem fisicamente, nem moralmente, de jeito nenhum. Qualquer uma pessoa merece respeito e merece cuidado. É essa a interpretação que eu faço. Maravilha, que aula, hein?
Sempre bom a gente fazer esse tipo de partilha. Marcelo, você trouxe um pouco, claro que num contexto diferente, de conflitos. E essa semana fomos surpreendidos com a notícia impactante do afastamento do padre Júlio Lancelotti das redes sociais, né? A transmissão, suspensão da transmissão das missas e também o, não sei se afastamento das funções da paróquia. E claro, queria, né, juntamente com você, deixar aqui a nossa solidariedade. A gente sabe que tem circulado muitas informações, a gente não sabe a certo o que é verdade, o que não é, mas claro que a gente não poderia deixar de passar em branco, né, esse momento, não poderíamos deixar de oferecer a nossa solidariedade, a nossa sintonia, o nosso carinho ao padre Júlio Lancelotti e equipe, né, e as pessoas que acompanham ele. Você gostaria de falar algo sobre? Darlan, eu conheço e sou amigo pessoal do Júlio, pelo menos há uns 20 anos ou mais, e tenho absoluta confiança nele e posso testemunhar que Júlio é um profeta de Deus, profeta do amor e do cuidado com as pessoas de rua especialmente, mas com toda pessoa humana. E de forma nenhuma merece a pressão que está sofrendo por parte de autoridades, pessoas da elite social, São Paulo, que o denunciam com todo tipo de baixarias, e também, como todo profeta, tem dificuldade com a sua própria hierarquia da Igreja Católica. Não com toda, mas com grande parte. Então, é a opção dele viver como profeta dentro dessa instituição e sob a coordenação do cardeal de São Paulo, da hierarquia, do Papa. Cada um tem uma opção, a dele é essa, que nós temos que respeitar, que viver, que favorecer e tomar cuidado para não criar mais problemas de conflito entre ele e a igreja, porque não é o que ele quer, e a gente tem que respeitar a vontade dele. Eu não sei também os detalhes do que está acontecendo agora, porque exatamente por respeito, eu mandei uma nota de comunhão com ele, de amizade, de carinho, mas não quis perguntar, não quis saber. Nessa hora, todo mundo quer saber, todo mundo quer estar por dentro, e cria aquela onda quase de uma certa fofoca eletrônica. E acho que a gente deve evitar isso. O Júlio precisa da nossa solidariedade e merece. Vamos fazer essa solidariedade e pronto. Então, mas acho muito bom que aqui no programa a gente possa testemunhar isso. Toda a solidariedade, toda a confiança e todo o amor ao padre Júlio Lancelotti. Maravilha. Padre Júlio, equipe, conte aí com a nossa sintonia, nossas rezas, nossas orações. Não é isso? Muito bem, meu povo. Que alegria, né? Podermos, cada uma de nós, escutar hoje o anjo do Senhor que faz de nós esses novos Josés e que nos pede que acolham as Marias grávidas da novidade de Deus no mundo, como sendo essa ação do Espírito Santo, né? Assim como José com Maria grávida, nós precisamos proteger e cuidar dessa gravidez de uma humanidade nova, onde quer que ela manifeste. E aí, para encerrar essa roda de conversa de hoje, fiquemos com uma música de um dos nobres trofes solenes, chamado das Antífonas, das Antífonas, ó. Esse texto são cantados nesses dias antes do Natal. Beijo no coração, Feliz Natal a todos e a todas, e a gente continua aqui nessa grande ciranda. Beijo no Feliz coração, Natal gratidão, para Marcelo. você, Darlan, e para todos vocês. Maravilha, beijo no coração, meu povo, Feliz Natal. Tchau, tchau.
Escondido há séculos no céu, aos fiéis foste um dia revelado, e dos cegos os olhos recobrados já se firmam do coxo os passos seus. Faz o pobre escutar a voz de Deus, vem, levanta do chão os humilhados, Vem, ó Filho de Maria, amanhã já se anuncia. Quanta sede, quanta espera, quando chega aquele dia. Quanta sede, quanta espera, quando chega aquele dia. Minha alma exalta o Senhor, E o meu coração vibrando se alegra em Deus que é meu Salvador. o Deus que minha alma alegre celebra. Ele voltou seu olhar Para a pequenez de sua servidora, e todas as gerações me proclamarão feliz e ditosa. Ele aliou-se a Abraão E a seus descendentes sem fim também. Glória ao Pai por seu Filho, No Espírito Santo, pra sempre. Amém. Escondido há séculos no céu, aos fiéis foste um dia revelado, e dos cegos os olhos recobrados já se firmam do coxo os passos seus. Faz o pobre escutar a voz de Deus, vem, levanta do chão os humilhados, Vem, ó Filho de Maria, amanhã já se anuncia. Quanta sede, quanta espera, quando chega